Márcia, você também é criacionista, pela Sim. sua Eu sou criacionista, mas os criacionistas aceitam mudanças e de forma parcial também a teoria da evolução, porque o termo evolução é um termo muito abrangente. E vai desde o conceito de microevolução, mudanças pequenas nas espécies, até a macroevolução, e até se chegar à ideia de uma ancestralidade comum universal, ou seja, todos os seres vivos vieram de um único ancestral comum. Os criacionistas acreditam que Deus criou os seres vivos no passado, mas que esses seres que foram criados podem ter se diversificado. Deus não necessariamente criou todas as espécies que existem e nem do jeito que elas estão hoje. Então, muita coisa pode ter acontecido e está acontecendo até hoje. É uma visão intermediária, se me é permitido comentar, mas que para mim é mais ou menos o equivalente a você dizer que a teoria da gravitação explica por que uma pedra cai no chão, mas não por que a Lua gira ao redor da Terra. Eu acho que é uma extensão tão natural, uma microevolução e macroevolução, ou seja, as pequenas mudanças e as grandes, que eu não vejo como isso pode não ser... Alguém pode aceitar uma coisa e não a outra. Aí eu discordo, Magda, porque... eu sei que você discorda. Eu discordo. Porque a microevolução, você vê ela acontecendo e você vê os mecanismos, você pode testar em laboratório, sabe, ver bactérias em laboratório, ver variações, e você, inclusive, pode ver o surgimento de novas espécies, muito semelhantes a outras. Mas quando você vai para a coluna geológica e você vê... os grupos que surgem praticamente sem diferença, de uma forma abrupta de outros grupos. Então, seres que aparecem, por exemplo, na explosão do Cambriano, né, que aparecem sem ancestrais para eles. Isso acontece muitas vezes no registro geológico. Então, eu vejo problema aí para explicar a macroevolução. Como que esses grupos surgiram se não há uma série de elos conectando eles? E outro problema também, que talvez seja o problema mais grave, é que é essa coisa de você explicar mudanças grandes nos seres vivos. Quer dizer, você explicar que uma espécie, por exemplo, o lobo pode ter sido ancestral do cachorro, o doméstico, é uma coisa. Agora, explicar como que, por exemplo, um réptil ancestral deu origem a uma tartaruga com casco totalmente formado e sem um elo de transição. Quer dizer, você vê répteis, depois você vê tartarugas já plenamente formadas, ou você vê mamíferos terrestres e você vê no registro fóssil um morcego voador totalmente formado, sem elos de ligação. A conversa ia longe. Deixa eu só, uma pergunta na minha cabeça. O teólogo é criacionista sempre? Não, criacionista não. Não, da teoria da criação. O teólogo fala... Porque aqui nós estamos usando a palavra assim para facilitar. O teólogo fala da criação enquanto é uma ação... de Deus. De um ser superior... que nós chamamos de Deus. Inteligente, que não depende de ninguém para existir. Agora, se essa criação procedeu-se dessa ou daquela maneira... a fé ou a filosofia não tem o que dizer e não pode dizer. Mas já que eu falei em filosofia, eu queria deixar claro um ponto para ajudar, quem sabe, o nosso ouvinte a entender bem. Se nós perguntamos, o homem vem da evolução, é produto da evolução, nós temos de perguntar também se o homem é um ser espiritual, o espírito vem da evolução da matéria, aí que nós vamos poder encontrar um divisor de águas tremendo. Por isso mesmo é que, de vez em quando, se diz o corpo humano pode ter vindo por evolução, mas a alma foi criada por Deus. Do ponto de vista filosófico, parece-me isso um absurdo, porque o homem não é um sanduíche. O corpo é o pão e a alma é a salsicha. Não, o homem é um conjunto, é uma realidade única e indivisível. Por isso é que eu fico meio preocupado quando escuto dizer que o corpo pode ter vindo, mas Deus criou. Eu acho que é uma maneira muito simplória de imaginar a ação divina. Flávio, eu acho que a maneira, como você colocou, é bíblica, de alguma forma. Nós somos criados como entes completos, né? E eu diria que a Bíblia, quando corretamente compreendida,
ela se ajusta àquilo que a ciência apresenta de maneira correta também. Eu não vejo contradição. E aquilo que é simbólico na Bíblia e aquilo que é literal, a própria Bíblia nos fornece elementos para sabermos. Por exemplo, Daniel Apocalipse. Agora não vou mostrar esse livro, mas que coisa absurda. Foi o livro que mais interessou os grandes cientistas. Não é? Então, mas o significado dos símbolos estão lá. Agora, em Gênesis, analisando Gênesis 1, 2, Gênesis 1 a 11, vamos encontrar um estudo exegético aprofundado, que isso realmente é história. Né? E a Bíblia tem muitas evidências de sua historicidade. A própria arqueologia realmente nos traz bastante dados a esse respeito. Então, eu creio que, na minha visão, a ciência e a Bíblia caminham de mãos dadas, como ocorreu na vida dos maiores cientistas da história da ciência moderna. Deixa eu mostrar para vocês um VT que a gente preparou. Chama-se Brincando de Deus. Vamos ver. Diferente dos outros animais, o ser humano é racional. Pensa, cria, faz e interfere. Na natureza, ele é o principal agente transformador, que o diga a agricultura. Há mais de 9.000 anos, seleciona espécies, combate outras e, mais recentemente, vem desenvolvendo métodos para modificar as plantas de acordo com suas necessidades. Foi alterado geneticamente para que ele tenha resistência às principais pragas do milho, que são as lagartas do cartucho, da espiga. Mas algumas alterações não são muito bem aceitas por todos. No caso dos alimentos transgênicos, por exemplo, as opiniões se dividem. Essa planta está protegida desde o início, reduzindo a aplicação de inseticidas, reduzindo operações de trator na lavoura. Não existe pesquisa suficiente direcionada aos transgênicos com relação ao ser vivo, principalmente com relação ao milho, porque ela pode ser resistente às pragas, como por exemplo a lagarta do cartucho. Mas como que alguém vai confirmar o que vai acontecer com essa lagarta daqui a alguns anos? Entendeu? Ela pode ocorrer uma metamorfose que ninguém pode saber o que vai acontecer com essa lagarta. O homem interferiu também na genética dos animais. Algumas raças de cachorro, como o Shih Tzu, por exemplo, são resultado do cruzamento de outras raças para se chegar aonde o homem desejava, ter um cão de companhia. Conheço o caso do Poodle. Ele é um cachorro, aquele pelo todo fechado, porque ele foi um cachorro criado para ser caçador de pato em lagoa. As lagoas geladas, então tinha que ser aquele pelo denso, o cachorro conseguia entrar sem se molhar, sem prejudicar a saúde dele. O risco entre cruzamento entre raças é que você, além de você aperfeiçoar as boas qualidades, você também acaba agrupando e aperfeiçoando também os defeitos. Depois que você acaba encontrando o que você está buscando, aquele estereótipo de um cão de guarda, um cão de companhia, um cão de caça, o que for, a partir daquele momento começa a ocorrer cruzamento entre parentes. Quando ocorre isso, nesse ponto que acaba ocorrendo o problema pior, que é o agrupamento de defeitos maiores. Aí o homem brincando de Deus, né? Vai para lá, vem para cá e tenta mostrar um pouco do poder dele e da inteligência dele e das necessidades dele. São todas palavras-chave, porque nós trabalhamos conforme as nossas necessidades. Conforme vai precisando, a gente vai correndo atrás das coisas, né? Até para dar resposta a uma vida de melhor qualidade. Está na hora da gente ir embora. Eu não sei o que vocês acharam do programa. Muito bom. Será que você Acho que ficou satisfeito com a sua evolução? Fiquei satisfeito com a evolução do programa. Mas a gente agradece a viagem de vocês, o estar aqui, tá certo? Eu confesso a vocês, foi o programa que passou mais rápido de tudo, dos que nós já fizemos, né? Muita vontade, muita coisa para falar e tantas outras. E também queria agradecer para você de casa, né, que trabalhou com o e-mail e muita gente passou e-mail. A gente fica satisfeito com isso. A necessidade de ver que há público também que quer conversar coisas mais complexas, né? Como há aqueles públicos que querem conversar coisas mais simples. Por isso que na segunda-feira que vem a gente vai voltar com um tema muito mais fácil de se participar. Nós vamos falar dos animais de estimação. Nós terminamos hoje brincando de Deus ali, falando um pouco de animais de estimação. Nós vamos falar disso. Animais de estimação é a conversa nossa da segunda-feira que vem. E se você está evoluindo, está certo. Sua natureza evolui, você evolui, né? E se você quer ter resposta para a sua vida, procure onde estão essas respostas. De repente, estão dentro do seu coração ou estão lá no alto, no céu. Um abraço. Até mais.